Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe e hoje é a nossa primeira aula de NOx, Rock, o que é NOx? é o número de oxidação. Então N de número e ox de oxidação. Perfeito! E hoje a gente vai ver todas as regras práticas explicadinhas passo a passo. Bom, vamos lá então? Vamos! Número de oxidação. NOx é o número de elétrons ganhos ou perdidos na ligação iônica ou compartilhados igualmente ou desigualmente na ligação covalente. NOx é o número de elétrons. Começamos com o grupo 1 da tabela periódica e, como exemplo, o metal sódio. O metal perde elétrons, perde todos os elétrons da última camada, fica com 8, de acordo com a teoria do octeto. O metal que tem um elétron perde um, carga 1 mais. Todos os metais alcalinos têm carga 1 mais. E aqui veio uma regra prática. Todos do grupo 1 e a prata têm NOx mais 1. Os principais exemplos do grupo 1, lítio, sódio e potássio. A prata é do grupo 11 da tabela periódica, por ter um elétron na última camada também perde 1 e fica com NOx mais 1. Então, grupo 1 e prata sempre NOx mais 1. Agora, uma observação importante. Quando nós falamos de carga elétrica, escrevemos primeiro o número e depois o sinal. E quando nós vamos nos referir ao NOx, primeiro o sinal e depois o número. É uma diferenciação importante, porque o NOx é utilizado para todos os compostos iônicos e moleculares. E na mesma lógica, nós podemos colocar o hidrogênio também. Ele é do grupo 1, também tem NOx mais 1. O hidrogênio terá NOx mais 1 quando se liga com ametal. Como o hidrogênio é ametal, ele ganha um elétron e fica com NOx menos 1 ao se ligar com o metal. Então, a regra é hidrogênio, NOx mais 1, ligado a metal. E NOx menos 1 quando ele está ligado a metal. Agora, grupo 2, metais alcalinos terrosos e, como exemplo, o magnésio. Os metais do grupo 2 têm 2 elétrons na última camada. Quem tem 2 perde 2, carga 2 mais. Todos eles ficam com carga 2 mais. E aqui temos mais uma regra prática. Grupo 2 e zinco, sempre NOx mais 2. O zinco é do grupo 12 da tabela periódica, 2 elétrons na última camada, também perde 2, carga 2 mais. E os principais elementos do grupo 2 são magnésio, cálcio, estrôncio, bário também. Do grupo 13, nós temos um exemplo importante, que é o alumínio. O alumínio ele tem 3 elétrons na última camada. O metal que tem 3 perde 3, carga 3 mais. Então, o alumínio tem NOx fixo e é sempre mais 3. Bem, agora nós vamos falar um pouco dos ametais, começando com o grupo 17, família dos halogênios, e como exemplo, o átomo de cloro. O cloro, do grupo 17, 7 elétrons na última camada, ele tem 7, ganha 1 e fica com carga 1 menos. Então, para o grupo 17, o flúor terá sempre NOx menos 1, porque ele é o mais eletronegativo. O mais eletronegativo fica com NOx negativo, que aproxima elétron.
Elétron tem carga negativa, quem aproxima elétron fica com NOx negativo. Os demais halogênios, cloro, bromo e iodo, também têm NOx menos 1, geralmente menos 1. Quando esses 3 elementos aqui estão ligados ao oxigênio, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, terá NOx negativo, e o cloro, bromo e iodo ficarão com NOx positivo, portanto. Então, a regra diz, flúor, sempre menos 1. Cloro, bromo e iodo, geralmente menos 1. O NOx deles fica positivo quando está ligado ao oxigênio. Um outro exemplo importante é o oxigênio do grupo 16. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada para 8. Faltam 2, então ganha 2 e fica com carga 2 menos. Daí vem que o oxigênio tem NOx geralmente menos 2. Lembrando que quando se fala de carga elétrica, primeiro o número, depois o sinal. Quando se fala de NOx, primeiro o sinal, depois o número. Isso é importantíssimo, é obrigatório. Então, oxigênio geralmente menos 2. Por quê? O oxigênio terá NOx menos 1 num composto chamado peróxido, principalmente o peróxido de hidrogênio, que faz parte aí da água oxigenada. Vou falar um pouquinho mais aí do peróxido de hidrogênio, presente na água oxigenada. A fórmula molecular é H2O2, são 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Lembrando que o hidrogênio faz somente uma ligação, então ele sempre fica por fora da fórmula estrutural ou eletrônica. E como é que a gente faz mesmo? Deixa eu ver. Assim, entre 2 átomos, nós colocamos um par de elétrons, estamos construindo a fórmula eletrônica. Eu estou representando o elétron do hidrogênio de azul e os elétrons do oxigênio de vermelho, por motivos pedagógicos, para que a gente consiga entender o que acontece aqui. Por que o NOx do oxigênio é menos 1 no peróxido? Agora, os hidrogênios eles já estão estáveis com 2, então nós vamos completar o octeto para os átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse oxigênio está estável. Outro oxigênio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio também está estável. E agora, olhando para a série, para a escala de eletronegatividade, nós percebemos que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso significa que o oxigênio puxa os elétrons para ele. Olha só, olha para a fórmula eletrônica agora. O oxigênio, os oxigênios puxam os elétrons para ele. É como se ele tivesse ganho um elétron. É como se cada oxigênio tivesse ganho um elétron. Ele não ganhou porque a ligação é covalente. Mas o fato dele ser mais eletronegativo faz com que ele puxe os elétrons para ele e aqui vai acumular elétron na região do oxigênio. Por isso que o NOx é negativo. Esse oxigênio parece que ganhou um elétron e esse outro também. Esse par de elétrons aqui no meio, ele é igualmente compartilhado, porque a eletronegatividade aqui dos oxigênios é a mesma, eles puxam igualmente o par de elétrons. Então, cada oxigênio tem NOx menos 1. Daí vem a regrinha prática, oxigênio menos 1 no peróxido. É como se cada um tivesse ganho um elétron. Não ganhou, mas é como se tivesse ganho um elétron. E o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, é como se tivesse perdido um elétron. Então, o NOx dele é mais 1.
O mais eletronegativo sempre tem NOx negativo. E o menos eletronegativo, o NOx positivo. E aqui nós observamos o quê? Nós observamos que a somatória dos NOx é igual a zero. Mais um, menos um, menos um, mais um. Em toda substância, a somatória dos NOx será igual a zero. Bem, na substância simples, que é substância simples mesmo? Ah, pera lá. Ah, sim, aquela que é formada por um elemento só, por um tipo de átomo só. Como exemplo, cloro, terá NOx zero. Vamos ver. Entre os átomos de cloro, nós vamos colocar um par de elétrons. O cloro, por ser do grupo 17, 7 elétrons na última camada, ele fará somente uma ligação covalente. E agora nós vamos completar o octeto para os átomos de cloro. 1, 2, 4, 6, 8. Este cloro está estável. Agora o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também está estável. E nós observamos aqui na fórmula eletrônica que o par de elétron compartilhado fica no meio, preferencialmente no meio, porque os cloros puxam igualmente o par de elétron. Nós percebemos que nas substâncias simples os elétrons estão igualmente compartilhados e, portanto, a substância simples, ou seja, qualquer substância que tenha somente um elemento, terá NOx zero. Assim, o que faz aparecer um valor de NOx é o compartilhamento desigual. Já deu para perceber, né? Quando os elétrons são compartilhados igualmente, o NOx, então, fica zero. Bem, no íon, como exemplo, o cátion ferro 3, a carga dele é 3+, e, portanto, o NOx é mais 3. Como regra geral, o NOx do íon é igual à carga elétrica. Só lembrando aqui de fazer inversão. Carga, primeiro número. NOx, primeiro sinal, depois o número. Bem, aqui nós temos o quadro com todas as regras práticas, elas têm que ser bem estudadas. E para completar estas regras práticas, nós vimos que a somatória dos NOx numa substância é sempre zero e a somatória dos NOx num íon com mais de um elemento será igual sempre à carga elétrica. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios. Nós temos mais 2 aulas de exercícios para a gente entender bem como determinar ou calcular o NOx de todos os elementos. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula, espero ter ajudado. E na próxima, a gente vai fazer exercícios com número de oxidação. Até a próxima! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.